Bem, meus irmãos, a nossa proposta é estudar juntos, né, o livro de Ruth, pensando no tema Enfrentando a Tragédia Sem Perder a Doçura, especialmente por causa do contexto que a gente tem vivido no Brasil nesses últimos tempos, não só no Brasil, mas no mundo, mas especialmente aqui conosco, né? Então, pensando nisso é que nós resolvemos propor esse tema e achamos que o livro de Ruth encaixa bem, muito bem dentro dele. E nós queríamos, então, estudar o livro de Ruth. Nós vamos ter um contato direto, muito mais direto, com a palavra de Deus, né, nesse livro. Hoje eu queria apenas fazer uma breve introdução que eu espero que abra o caminho para a gente caminhar a partir da próxima semana. Mas você que está com o livro aí aberto, livro de Ruth, a gente queria que fosse lido aí, no capítulo 1, os primeiros 14 versículos, de 1 a 14, capítulo 1, de 1 a 14. E eu vou pedir que a Marisa leia para nós esse texto, porque assim nós participamos todos, né? Por favor. Noemi e Ruth. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Estes homens se chamavam Elimeleque e sua mulher, Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orpa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz, e lhes disseram: Não iremos contigo ao teu povo. Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejais por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu disseste, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos. Esperá-los-ieis até que viesse a ser grandes, abster-vos-ieis de tomardes maridos? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela.
Muito obrigado. Aí está, então, a leitura do livro de Ruth, no capítulo 1, os primeiros 14 versículos. As pessoas que chegaram depois são bem-vindas, Deus abençoe a cada um de vocês. Bem, meus irmãos, a Bíblia, como nós sabemos, é um livro maravilhoso, porque é composto de muitos outros livros, cada um possui um tema fantástico, uma mensagem maravilhosa para a nossa vida. Vale a pena meditar em toda a palavra de Deus, porque ela promete que a pessoa que a lê e a conhece prosperará em tudo que faz. O Salmo 1 diz que aquele que medita na lei do Senhor dia e noite será como árvore plantada junto a ribeiros de águas e dará o seu fruto na estação própria e tudo quanto faz, olha a promessa aí, tudo quanto faz prosperará. Agora, quando nós olhamos para o livro de Ruth, nós encontramos princípios que nos ensinam a enfrentar a adversidade e a reverter situações aterradoras, situações complicadas, situações difíceis. Este livro ensina que, apesar das dificuldades, com a ajuda de Deus, nós podemos ser vitoriosos, mais do que vencedores. Mas para a gente entender esse livro, seria bom pensar um pouco no seu contexto histórico. Por isso que nós estamos fazendo hoje só uma introdução. Contexto histórico, qual o contexto histórico desse livro? Esse livro surgiu num período de anarquia em Israel. Não existia rei e os estrangeiros constantemente invadiam Israel, roubando, escravizando, matando e destruindo. Espiritualmente, o povo estava distante de Deus. Embora Deus levantasse juízes para salvar o povo, tudo parecia um círculo vicioso, tudo parecia imutável, porque dentro de pouco tempo o povo caía novamente. E assim foi por 350 anos de história. Esse círculo vicioso. Deus levanta alguém, o povo se rebela contra essa pessoa, o povo cai e tudo mais. Como se não bastasse isso, o livro diz que uma grande fome veio a pairar sobre Israel. E um homem chamado Elimeleque, sua esposa chamava-se Noemi. O casal resolveu pegar os 2 filhos e partir para uma terra distante chamada Moabe, uma terra estrangeira. Assim que se estabeleceram lá em Moabe, começa, ou continua, na verdade, né, a tragédia na vida dessa família. Elimeleque morreu. Então, a tragédia vai ficando cada vez maior. O sofrimento de Noemi agora se agiganta. Por quê? Porque ela está numa terra estranha e está sem marido. Terra estranha. Ela então joga toda a sua sorte, toda a sua esperança no casamento dos 2 filhos, Mahlon e Quilion. Eles casaram com 2 mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra chamada de Ruth. Depois de algum tempo, o que acontece? Morrem também os 2 filhos, deixando agora Noemi sozinha com 2 noras viúvas com ela. Então eram 3 viúvas. Dá para imaginar a dor, dá para imaginar o sofrimento de Noemi, o tamanho da tragédia que esta mulher está enfrentando. Noemi resolve, então, diante de tudo isso, voltar para a sua terra, voltar para a sua pátria, para Israel.
E ela despede, então, as suas duas noras, dizendo o seguinte: não fiquem comigo, porque eu não tenho como sustentá-las. Então, vocês procurem casar-se novamente, procurem arrumar a vida de vocês, resolver os problemas de vocês, porque eu não tenho nada para fazer. Órfã, diz a Bíblia, diz o texto, aceita o conselho de Noemi e volta e vai cuidar da sua vida. Não sabemos o que aconteceu com ela, mas ela voltou, foi cuidar da sua vida. Ruth diz o seguinte: não irei, porque o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, onde tu morreres, ali também eu quero morrer. Quer dizer, eu vou ficar junto com você. E as duas, então, fazem uma espécie de aliança. E Ruth, uma moabita, vai com Noemi morar em Judá, vai morar entre os judeus. Chegando em Israel, Ruth resolve fazer alguma coisa pela sobrevivência das duas. Era costume dos judeus fazerem a colheita de trigo e de cevada e deixarem as bordas dos campos para que os pobres pudessem se valer disso. Isso era lei em Israel. Ruth vai então para os campos para pegar aquelas sobras e levar para casa para lhes servir de alimento, para que pudessem ter o que comer, como sustentar. Naquele dia, no trigal, ela encontrou uma pessoa que iria mudar completamente o rumo da sua vida. Um homem chamado Boaz, que se levanta como remidor. Na cultura judaica, remidor era alguém que assumia a responsabilidade de sustentar a família de um parente morto. Então, ele tinha essa responsabilidade, isso também era um costume deles, e eles honravam esse costume. Ruth, então, se valeu do remidor, casou-se com ele, e teve a sua sorte mudada, teve o seu futuro totalmente transformado. De uma vida sem perspectiva, Ruth conseguiu redesenhar, ou Deus, redesenhou o destino de Ruth, e Ruth tornou-se a avó do rei Davi e uma das personagens importantes da linhagem do próprio Senhor Jesus Cristo. Vejam que privilégio ela teve. Bem, dito isso, eu quero fazer uma pergunta. A pergunta é a seguinte: quais são os princípios contidos no livro de Ruth, princípios práticos para a nossa vida que nós encontramos no livro de Ruth? Primeiro princípio que nós aprendemos aqui é o seguinte: quando a sua visão do todo estiver pessimista, tire os olhos do todo e ponha-os nas partes. Quando a sua visão do todo estiver pessimista, tire os olhos do todo, do global, e coloque os olhos nas partes. Vejam que para Ruth o cenário era todo de pessimismo. Viuvez, fome, anarquia, pobreza. Olhando por cima, tudo parecia estar absolutamente mal, realmente muito mal. Mas dentro disso vão acontecer pequenas coisas incrivelmente maravilhosas. Sabe qual o grande problema das pessoas? O grande problema das pessoas que atravessam dificuldade na vida é manterem os olhos sempre no todo e não se deterem nos pequenos detalhes que estão acontecendo tantas vezes bem ao seu redor.
Às vezes a pessoa olha para o redor e diz assim, tudo na minha vida vai mal, a situação está irrecuperável. Mas se olhar com detalhe, vai descobrir que há muita coisa bonita que está acontecendo bem próximo. Expressão de amor, expressão de ternura, pessoas amigas, pessoas leais, muitas vezes estão até passando despercebidas, porque nós estamos olhando só para as grandes circunstâncias da vida. Então, tire os olhos da situação como todo e passe a observar pequenos detalhes ao seu redor. Por mais difícil que seja a realidade, haverá sempre algum motivo para manter viva a esperança. O livro de Ruth é um convite para fazermos isso. No meio do empobrecimento, no meio do sofrimento, da dor, existe sempre um lampejo de esperança no qual nós precisamos nos agarrar. Quando alguém começa a olhar para a sua própria vida e dizer assim, a minha vida vai mal, tudo dá errado, está na hora de abrir os olhos e ver que coisas boas estão acontecendo por aí. Um abraço amigo, um telefonema amigo, uma carta, um bilhete de apoio, disposição de alguém de servir desinteressadamente, o companheirismo fiel de alguém que diz, eu vou com você onde você for, onde você morrer, eu vou morrer também. O seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Fidelidade absoluta. Pessoas que se preocupam conosco, pessoas que estão dispostas a mudar o seu caminho para nos socorrer. A grande mensagem deste livro é mostrar que no meio do absurdo, no meio do caos, no meio da tragédia, Deus consegue desenhar a nossa sorte e reavaliar que nem tudo está perdido, graças a Deus por isso. Então, tire os olhos do todo e coloque os olhos nos pequenos detalhes. Essa é a primeira lição prática. Uma segunda lição prática que nós encontramos no livro de Ruth, segundo princípio que vemos aqui, é que Deus nos mostra a possibilidade de um amor puro e verdadeiro. Duas pessoas, olha aí, do mesmo sexo, sogra e nora, Noemi e Ruth, mostrando um amor verdadeiro, um amor sem interesse, um amor sem camuflagem, um amor sem promiscuidade. Sogra e nora reforçam entre si a proposta de que o amor é possível, mesmo diante das circunstâncias mais desoladoras. Elas nos ensinam que a virtude mais importante na vida é a virtude dos relacionamentos sadios. Estabelecer ligações com o semelhante constitui-se no maior e no melhor empreendimento da vida. A maior riqueza da vida é ter bons amigos, ter boas amigas, ter pessoas que estão conosco. Essa é a maior riqueza da vida. Quando Noemi retorna de Moabe, ela está abandonada por todos. Seu marido e seus filhos morreram. Resta-lhe apenas uma nora que se converteu numa autêntica amiga. Preste atenção nisso. Isso é importante. Sabe, aquele homem de negócios que corre para ganhar dinheiro desesperadamente, correndo para ganhar dinheiro, atropelando tudo, atropelando a todos. Precisa saber que no dia da infelicidade, quando ele se encontrar doente, numa cama de hospital,
com seus dias contados, o único bem que lhe restará serão os relacionamentos sadios que ele plantou. Muitas vezes, o único bem que lhe restará será o relacionamento com a esposa, a quem desprezou tantas vezes. O relacionamento com amigos, em quem pisou para ganhar dinheiro. Será a amizade de pessoas que estavam perto e que foram desprezadas. Naquele dia, a riqueza material não valerá absolutamente nada. No final, restarão somente os bons relacionamentos cultivados e Deus. Ou Deus e os bons relacionamentos cultivados. De nada vale o dinheiro, de nada vale a esperteza, de nada vale a fama. Na hora das tribulações, se não houver a mão amiga daqueles que amamos. O que vale mais para nós? Pense nisso, o que vale mais para nós? Casa, os filhos, esposa, marido, familiares, carro novo? Eu vejo tanta gente empobrecida, não porque lhes falte dinheiro, mas porque lhes falta amigos verdadeiros. Gente que saiba viver aquele provérbio que diz assim: em todo tempo ama o amigo, mas é na adversidade que nasce o irmão. É na luta, é na tragédia que nasce o irmão. Que bênção é isso. De que adianta acumular dinheiro, acumular fortunas, quando não se tem amigos, quando não se tem irmãos de verdade, quando não se tem gente para nos dar as mãos? Uma história daquele ditador filipino, Ferdinando Marcos, e sua mulher. Eu não sei quantos conhecem essa história, mas é interessante como uma ilustração disso. Ferdinando Marcos e sua mulher, eles acumularam tanta fortuna. Aquele homem acumulou tanto dinheiro. Aquela mulher tinha 1.500 pares de sapatos dos mais caros do mundo. 1.500 pares de sapatos. Não sei se ela tinha pé para usar tudo isso. Ferdinando roubou do seu país 10 bilhões de dólares e fugiu para o Havaí. Mas ele conseguiu arrumar tantos inimigos que ele não podia nem chegar na porta de sua casa. Ele mandou blindar todas as portas, todas as paredes do seu palácio. E, finalmente, doente, enfrentou seus fantasmas sozinho, morreu sozinho, abandonado por todos naquele lugar, absolutamente solitário. Que tristeza é isso. A maior riqueza que podemos ter não é o dinheiro que acumulamos na vida, mas são os amigos, são os irmãos, são as pessoas que nós cativamos com o nosso ser, com o nosso proceder. O livro de Ruth nos ensina que há essa possibilidade, a possibilidade de um amor verdadeiro. E essa é uma das maiores riquezas que nós podemos desfrutar. Essa é a segunda lição prática. Uma terceira lição prática desse livro, o livro de Ruth nos ensina, em terceiro lugar, que Deus é sábio, poderoso e bom, o suficiente para transformar os desastres do nosso viver em vitória. Deus é sábio, poderoso e bom, suficiente para transformar os desastres do nosso viver em vitória. Por vezes a vida nos conduz por caminhos difíceis, isso é verdade. Nós até questionamos sobre o sentido da vida, muitas vezes. Mas Deus tem desígnios eternos para nós. A morte do marido, a morte dos filhos de Noemi,
parecia sem sentido, mas Deus tinha um objetivo eterno em tudo aquilo. Às vezes nós nos perguntamos o porquê de alguns acontecimentos sem respostas. Qual a razão de tudo que está acontecendo? Por que pessoas boas têm perdido a sua vida nessa pandemia? Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu tinha que me casar justo com este homem? Por que eu tinha que me casar justo com esta mulher? Mas esperemos, meus irmãos, com confiança em Deus, e o desenrolar da história da nossa vida, por fim, fará sentido. Há um propósito de Deus. Um dia, quem sabe, ao olharmos para trás, nós vamos entender, como hoje nós entendemos a história de Ruth, Noemi. Certamente Noemi não entendia o que estava acontecendo. Por isso eu afirmo, sem medo de errar, assim, um sentido na nossa vida, assim como havia um sentido na vida de Noemi. Foram necessários anos, para que depois se soubesse que a intenção divina era, na verdade, privilegiar aquela família e torná-la a precursora do Messias. Será que existe privilégio maior? Será que há bênção maior do que essa? Então, o nosso momento presente tem desdobramentos no futuro, para os quais muitas vezes nós não conseguimos nos atentar no presente. As ações que nós praticamos hoje têm desdobramentos e repercussões na vida das pessoas, no seu presente e no seu futuro. Precisamos aprender a descansar em Deus, porque o que Ele tem para nós, independente do que estejamos passando hoje, o que Ele tem para nós é uma vida vitoriosa em Cristo Jesus para a glória de Deus. Essa é a nossa terceira lição do livro de Ruth. Uma quarta lição desse livro, e eu termino com essa quarta lição, é o seguinte: o livro de Ruth nos ensina que podemos viver, não apenas sobreviver, mas viver, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Podemos viver. Do que é que as pessoas mais têm medo nessa vida? Foi publicado há cerca de 10, 12 anos atrás uma pesquisa a respeito disso nos Estados Unidos, e chegou-se à seguinte conclusão: as pessoas temem mais, primeiro, a morte. Grande problema de todo mundo, ninguém quer morrer. Todo mundo quer ir para o céu, mas morrer não. Segundo, as pessoas temem a altura. Terceiro, as pessoas têm medo do mar. O mar ficou, nessa pesquisa, empatado com problemas financeiros e insetos como baratas. Tem medo de barata, tem gente que tem medo de barata. Quarto, as pessoas temem as doenças. Quinto, as pessoas temem viagens de avião. Na história de Ruth também houve medo. Elimeleque e Noemi saíram de casa com medo da fome. Saíram para uma terra distante por medo das circunstâncias que eles estavam vivendo ali no seu país. Tantas pessoas partem para outros lugares, fugindo de seus problemas, temendo a destruição. Nossa contingência de pavor e fuga, nessa luta toda, a mensagem do Evangelho sempre surge como um bálsamo prometendo vitória, mesmo que em meio às dificuldades. Noemi e Ruth são exemplos de que a vida pode se concretizar vitoriosamente,
mesmo quando se pensa que ela está se esvaindo. Não. Deus tem algo melhor pela frente. A história não terminou. Deus ainda não escreveu o último capítulo. E o último capítulo certamente será maravilhoso. É isso que nós queremos ver, então, no livro de Ruth, a partir do nosso próximo encontro, se Deus quiser. Nossa próxima palavra, nossa próxima lição será o que não fazer na tribulação. E aí nós vamos começar a estudar o livro de Ruth no capítulo 1.